nome é Juliana E eu sou o Wendel. e nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa vida e da nossa história com vocês. Isso. Meu nome é Juliana, como já disse. Eu sou de Brasília e morei um pouquinho de tempo em Minas Gerais, que foi onde eu conheci este rapaz. E eu sou o Wendel, como já tinha falado, eu sou de São Gotardo, uma cidade que poucas pessoas devem saber onde é, mas ela fica perto de Patos de Minas, ali, no Triângulo Mineiro. Mas eu vivi quase a minha vida toda em Patos de Minas. Eu fui para Patos com 4 anos de idade e fiquei lá quase a vida toda. Então eu me considero um patense. Pois então, nós nos conhecemos na faculdade, a gente fazia o curso de Sistemas de Informação e a gente se conheceu lá e se casou. Depois de 2 anos. Depois de 3 anos. 2 anos e meio, a gente se casou. Diz ele que foi amor à primeira vista. Não sei, tá? Diz a história. Eu dei um pouquinho mais de trabalho. Sim. Enfim, nos conhecemos. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou formada em tecnologia e gestão de recursos humanos. E nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória até a gente chegar aqui em Lisboa. Bem, então, como vocês sabem, a gente se casou em Patos de Minas. Mais ou menos. A gente se casou em Brasília. Patos, em Brasília. Fizemos o civil em Patos e no dia seguinte o religioso em Brasília, para poder pegar as duas famílias. Sim. Foi uma correria. Sim, nossa, foi muito. E a gente passou a noite do casamento viajando de volta para Patos. É uma história que... É mesmo, foi engraçada. Foi engraçado. Ele esqueceu o documento de identidade dele em casa. E na hora de embarcar no ônibus para voltar para casa, eu lá de noiva com meu buquê e ele sem documento e eles não queriam deixar ele entrar. Bacana, né? Aí eu tive que ir correndo lá no ônibus implorar pro motorista pra ele deixar ele entrar, que ele era meu esposo, tinha acabado de casar e a gente tinha que ir embora pra casa. Eu ainda tava com o terno do casamento, porque a gente casou, foi pra festa do casamento e a gente teve que sair correndo da festa pra ir pegar o ônibus, porque a gente ia sair de lua de mel no dia seguinte e não tinha como. Foi muito corrido, engraçado. mas foi bom. Enfim, antes disso, ele tinha prestado um concurso no estado de Minas. Sim, mais ou menos um ano antes. E um mês depois de casados, graças a Deus, ele foi chamado nesse concurso. E, como a gente sabe, o concurso é super valorizado no Brasil, em qualquer parte do Brasil. Não era um concurso assim que pagava muito bem e tinha lá muita coisa, mas era concurso, tinha estabilidade e isso a gente preza muito. Sim. Porém, no belo dia, houve o boato. Houve um boato. Que eles iriam privatizar esse cargo, que eu era concursada, e que ia demitir todo mundo em pouco tempo. Então a gente ficou um pouco desesperado. Sim. Mas, como a gente já estava para formar, já era o final do ano, a gente ia formar em poucos meses, a gente conversou um pouco e teve a ideia de vamos voltar para Brasília. Para Brasília, isso. Porque a família da Ju é lá de Brasília, então já daria uma ajuda. E a área de TI lá é uma área que estava muito boa de se trabalhar. Em Patos, lá onde a gente estava, ele não ia ter a chance de exercer a função, a formação dele. Isso. Em Patos eu trabalhei apenas com alguns trabalhos de freelance durante um bom tempo, mas não era nada que dava para me exercer, construir uma carreira lá, porque cidade pequena do interior ainda tinha muito pouca as chances, possibilidades de fazer uma carreira nessa área. Sim. Então falamos, vamos para Brasília, mas tipo assim, a gente não tinha nada
Fomos começar do zero em Brasília, não tinha emprego, não tinha Isso. nada. Contamos com a ajuda do meu pai, da minha mãe, Sim, da, da minha e da, família. da família dele, da tia dele, que nos ajudaram assim a ir e a passar o primeiro mês. Sim, a gente foi, igual a gente falou, a gente foi sem Uma mão na frente e outra atrás. emprego, sem nada definido. Eu larguei o meu concurso, a Ju saiu do trabalho dela e a gente foi só com a coragem de Nem com a coragem, foi com medo mesmo. Foi com medo, pra começar uma vida nova em Brasília. Sim, e chegando lá, Com 5 dias eu já estava trabalhando. graças a Deus. Graças a Deus. Isso em meio à crise e desemprego que estava tendo para todo lado. E graças a Deus a área de TI não foi tão afetada. Sim, tive uma chance muito legal. Foi até interessante como que eu consegui, porque como eu não conhecia ninguém em Brasília, o contato que eu tive, assim, que eu pude tentar conseguir um emprego eu entrei em alguns grupos do Facebook de desenvolvedores de Brasília, postei algumas mensagens falando que eu tinha chegado há pouco tempo e que estava à procura de um trabalho. E o Bruno, que é uma pessoa, foi assim, nem sei como agradecer. Valeu, Bruno. Foi alguém que me ajudou muito nesse primeiro instante, assim, não só de conseguir um emprego, mas depois que eu entrei lá, ele me ajudou bastante. Incentivou a estudar. Aprendi muito com ele me ensinou muita coisa da área mesmo de tecnologia, deu várias dicas de carreira e tudo, então... Que foi o que abriu... Muito obrigado, Bruno. Que foi o que abriu as outras portas de trabalho. O que ele te ensinou, te incentivou a estudar, foi o que abriu a porta do segundo emprego, né? A gente ficou lá em Brasília durante um tempo, eu passei por algumas empresas e lá eu tive a chance de crescer profissionalmente. Aprendi bastante, consegui contribuir bastante com as empresas que eu estava a trabalhar no momento e foi algo muito bom. Mas desde que nós chegamos em Brasília, essa pessoa aqui teve uma outra ideia mirabolante. Que foi? Quero ir embora do Brasil. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver que a área de TI ela estava sendo requisitada no mundo inteiro, estava precisando de gente para trabalhar na área de TI. Eu falei, uai, esse negócio aqui vai dar certo, né? Ele é bom de serviço. Quem sabe? E comecei a pesquisar sobre imigração, principalmente do Canadá, que era o objetivo inicialmente. E no começo ele não queria. Ele não queria. Não era nem que eu não queria. Eu tinha medo e eu tinha praticamente certeza que eu não era capaz de conseguir um emprego fora. As ideias. Daí, mas eu fui, porque aquele negócio, né? A mulher, sabe, edifica sua casa, né? Fui convencendo ele, falei, mas olha, amor, que legal isso aqui. Nossa, olha essa empresa de tecnologia gigante, que você ganha isso, faz isso, não sei o que. Até que eu consegui convencer ele a começar a participar dos processos seletivos. Sim, então eu alterei o meu LinkedIn para inglês, criei uma versão dele em inglês, com todos os dados, tudo completo, o que abriu muitas portas. Sim. Depois que eu fiz essa versão em inglês no meu LinkedIn, eu comecei a receber diversas mensagens de empresas do mundo todo a convidar a participar de alguns processos seletivos. Sim. E então eu comecei a participar. Sim, foi muito bom. Remotamente, as entrevistas, os processos seletivos eram todos feitos, na maioria, pelo Skype e era tudo em inglês. Foram 5 meses, né, amor, fazendo entrevistas. 5 meses fazendo entrevistas, assim... Recebendo vários nãos. Vários não. Não. Mas foi algo muito bom, porque eu já tinha um contato com inglês, eu tinha dado a aula de inglês durante 6 meses, quando a gente estava em Patos de Minas, mas isso tinha sido alguns anos atrás e a minha conversação em inglês estava um pouco enferrujada. Eu escrevia, lia, ouvia, mas falar eu tinha já mais de ano que eu não conversava nada. Não conversava nada. Sim. Então eu fiquei com um pouco de medo. A primeira entrevista eu fiquei assim bastante nervoso, mas correu tudo bem.
Eu Sim. não tive nenhum problema. Até hoje, todas as entrevistas que eu fiz, eu não tive nenhum problema com Com o inglês. inglês, é. E foi algo que eu achei também muito bom, que me E deu fez, mais e fez uma confiança. networking bacana, né, amor? Porque até hoje, assim, Sim. você tem contato com as empresas e eles falaram, Isso. hora que você estiver mais preparado, se quiser, a gente gostou muito do seu perfil, você pode aplicar de Isso, novo. foi muito bom. Esse networking foi muito legal porque tanto com as pessoas do RH, os recrutadores, quanto a equipe técnica das empresas que eu tive. Geralmente eu fazia eu chegava até a última etapa do processo Sim. seletivo, mas acontecia alguma coisa que não dava certo. Infelizmente é É assim. porque não era pra ser? Mas isso não pode desanimar, tem que Sim, continuar tem que continuar sempre fazendo, tentando. porque o não a gente já tem, né? Sim, sim. O não a gente já tem. E igual a gente falou, o networking que a gente acaba criando é muito legal. Eu conheço pessoas e ainda continuo conversando com pessoas dessas empresas, já tem bastante tempo, então eu tenho contato em diversas empresas e diversos lugares do mundo, que é muito bom. Sim. Aí, certo dia, tá lá mexendo no Facebook, tranquilão, e um amigo dele marcou ele numa publicação, olha aí, Wendel, essa vaga, quem sabe você, Isso. né, Foi consegue. esse amigo eu tinha trabalhado com ele quase durante um ano numa empresa lá em Brasília. Ele era o arquiteto no projeto que eu participava, uma pessoa excelente, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, o Michel. Michel, muito obrigado, Michel. Valeu. Então ele viu esse post no Facebook e me marcou lá. E eu fui atrás. Eu falei, já que o Michel me marcou, eu vou conversar com a pessoa que está a divulgar essas vagas. Entrei em contato, falei que eu tinha interesse, enviei o meu currículo. E quando a minha esposa, a Juju, viu, ela falou assim: Eu conheço esse rapaz. Eu conheço. Eu tenho certeza que eu conheci ele de algum lugar. A gente foi procurar. Era o meu amigo Lucas, que a gente estudou junto no ensino médio há zilhões de anos atrás. Brincadeira. Mas a gente nunca mais tinha tido contato. Então esse também foi um plus para ele fazer a indicação do Wendel, porque ele já me conhecia, já sabia como eu era e também já conhecia um pouco do trabalho do Wendel, da CultShare nas redes sociais. Então ele já meio que super indicou o Wendel para essa vaga. De um tempo, quando eu cheguei em Brasília, que eu já tinha contado antes, o Bruno me incentivou a várias coisas, inclusive a participar das comunidades de desenvolvimento online, a criar projetos e tudo isso. E isso ajudou bastante. Eu acabei criando um projeto pessoal meu, que é a CultShare. Algumas pessoas já devem conhecer. E esse projeto abriu também muitas portas para mim, tanto de networking quanto de oportunidades de trabalhar como freelancer, de fazer algumas consultorias. Isso ajudou muito. E nisso eu comecei a participar de alguns grupos, de alguns fóruns, alguns chats, participar de alguns meetups. Então o Lucas, ele também ele comentou comigo que já tinha visto o meu nome em algumas coisas pela comunidade. Então o Lucas, ele acabou me indicando para essa vaga na empresa. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas, muito obrigado. Foi uma das melhores coisas que aconteceram até hoje. E então eu comecei o processo seletivo para essa vaga. Foi um processo seletivo mais tranquilo. Foi mais tranquilo, eu creio até mesmo por causa da indicação. Foi mais tranquilo, porque algumas empresas que eu fiz, principalmente eu fiz algumas entrevistas para empresa no Vale do Silício e os processos seletivos eram muito hardcore e longos. Essa foi um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente tem que sempre dar o melhor na entrevista. A gente fez todos os passos, todas as etapas do processo, até que um dia eu estava conversando no Skype com um empregador daqui, e ele pegou e falou assim: não, então tá tudo bem, então acabou então. Acabou o processo seletivo e tá tudo ok.
Então eu parei assim, olhei, Tudo imaginei, tá ok. tudo ok, Como assim, mas tudo ok, tudo ok, tá tudo acabou? ok. Eu fui contratado? Sim, você foi. Sim, Nessa hora, sim. A Juliana tava se tremendo toda lá na sala, caindo, desmaiando. sim, foi um momento de alegria, de euforia muito grande. A gente achou que ia Eu morrer tava antes de vir muito pra feliz, cá. eu acho que a adrenalina subiu tanto, eu começava a tremer de felicidade e chorar é assim, até que a gente teve uma ideia brilhante, que foi Vamos vamos comemorar. comemorar, né? A gente passou, Comemorar. a gente vai morar na Europa. vamos comemorar. Vamos Então pro a gente rodízio de foi pizza. pro rodízio de pizza. Pro rodízio de pizza. Eu cheguei lá, eu tava tremendo, branco, eu acho Que o atendente deve ter pensado, meu Deus, quanto tempo que esse pessoal não comeu pra vir aqui nesse rodízio? sim, eu acho que deve ter sido mais ou menos isso. Mas o problema é que eu tava tão, tão eufórico, eu acho. A gente tava gente passando tava mal passando demais. mal. Tinha muita adrenalina correndo. É como se tivesse tomado umas 10 latas de Red Bull. Isso. E o corpo fica todo assim, ó. No final, eu comi um pedaço de pizza e fui pra casa passando mal. Ou seja, Eu fiquei passando mal mais de 2 semanas, assim, com o coração terrível. o que a gente aprendeu com tudo isso, quando estiver muito feliz, não vá num vá rodízio comer. de comida. Não vá. Não adianta. Não dá resolve, certo. não dá certo, não cola. Enfim, então, beleza, vamos pra Portugal. Mas e aí, somos pobres? É. A gente não é rico, a nossa família não é rica. Então, a gente tinha acabado de pagar todas as nossas A dívidas gente no não tinha Brasil. R$1 de dívida. A gente ficou muito feliz porque a gente não tinha dívida nenhuma. Mas também Porém, não tinha a um gente centavo também no não bolso. tinha um centavo também. Então a gente pensou, então Como é que faz? eu tenho que estar em Portugal Daqui 2 daqui meses? 2 meses e como que eu vou fazer? Eu tenho que pagar passagem, eu tenho que ter um dinheiro para levar, para passar Tem todo tempo. o gasto com o processo de Sim, visto. sim. A empresa, de qualquer maneira, a empresa ajuda na estadia Sim. inicial aqui, mas Era o primeiro mês, era só. o primeiro mês. E a gente, de qualquer maneira, a gente precisa vir com dinheiro porque a gente precisa Como é que comer, precisa a gente de alguma a gente coisa? precisa de alguma emergência, não vai estar perto da família, a gente precisa ter como sustentar, se manter. Então, nessa parte a gente teve muita ajuda da nossa família, tanto Geral no de Facebook. a gente vendeu todas as nossas coisas, o Facebook é Tudo, ótimo para isso. tudo. A gente postou no Facebook, no Postou, mesmo dia tava vendendo tava já vendendo nossas tudo. coisas. A família também comprou família muita coisa. comprou muita Tatal, coisa pra linda, te ajudar. amo, comprou um montão de coisa minha. Nossa Ajudou pra família caramba. ajudou também com as passagens. Sim. E no fim deu tudo certo. A gente veio Graças a com Deus. dinheiro contado de um mês. Não, para tudo. Que trem ruim que é andar de avião. Jesus Cristo! Isso não é coisa de Deus, o negócio tá subindo e ele finge que vai cair assim só pra te assustar. Só pra acabar com o seu coração. Que coisa terrível. Não gostei, Sim. não. A viagem não foi assim das melhores porque eu acho que a gente estava também muito preocupado e assim não preocupado, a gente ainda não estava acreditando direito o que estava Sim, não, acontecendo. gente, demorou um tempinho pra cair a ficha que a gente tava na Europa. A gente não conseguiu dormir nem um minuto. A gente chegou aqui, desembarcou destruído Nossa. aqui em Lisboa. Sim. E ainda foi um dia cheio, porque a gente ainda tinha que arrumar Os alguma parte de documentos daqui. documentos que não tinha como arrumar no Brasil, tinha que ser quando chegasse aqui. Sim. Então a gente ficou mais A ou gente menos chegou do umas aeroporto. 30 horas acordados direto. Bacana isso, né? Porque na noite anterior a gente não dormiu, no avião a gente não dormiu, chegou aqui no dia e teve que correr atrás das coisas. Então, é assim. Mas enfim, gente, essa foi a nossa história, como a gente chegou aqui em Lisboa. Nosso canal vai estar falando assim da nossa vida, do nosso dia a dia, os lugares, a gente quer mostrar aqui mesmo, eu não sei nem se tá dando pra ver mais direito. Aqui eu acho que agora já tá um pouco à Porque noite. tá de noite, mas aqui atrás é a Marina É a de Marina. Lisboa. A gente fez Tem um algumas monte de barcos, de coisa que ancorado, A gente fez bem umas, legal. umas imagens antes de escurecer um pouco. A gente vai colocar ela quando você estiver vendo o vídeo. Provavelmente já vai ter essas imagens. Sim. Pra você ver um pouco. E vai ser sobre isso. Nós vamos mostrar uns lugares bacanas Isso. aqui, uns lugares bonitos, E a gente- contar alguma história, aqui a gente vai dividir um falar pouco de- do nosso dia a dia. A gente vai falar um pouco do nosso dia a dia, falar de curiosidades, mostrar algumas coisas daqui em relação a lugares que a gente gosta,
falar mesmo de coisas do dia a dia. A gente Sim. não vai falar nada sobre Sobre- processo de imigração, não vamos falar sobre informação de como conseguir De um visto porque e não essas cabe a coisas. nós, a gente não tem competência pra tá falando disso. Isso. Talvez mais na frente a gente fale um pouquinho mais do É, nosso processo, isso, mas talvez a assim, gente- muito por alto. Isso, e uma E coisa mais e já pessoal, a mudou nossa muita coisa. experiência própria. Do dia que a gente chegou aqui, uma semana depois já tinha mudado um monte de regra. Então não vale a pena, busque, tem tudo na internet, tem Sim, outros tem canais que muitos falam canais. isso. Tem canais especializados a dar informações assim. Isso. Nosso canal mesmo vai ser mais para dividir um pouco de curiosidades, de dicas do dia a dia. História, lugares mesmo. Histórias, Só pra vocês conhecerem um pouquinho aqui de Lisboa, às vezes se sintam animados e inspirados com a nossa história Isso. de também botar a cara aí no mundo e fazer as coisas, não ter medo, sabe? A gente veio pra cá com a cara e com a coragem, a gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. E a gente veio, A gente veio. sabe? É. Não somos ricos, Não somos ricos. mas a gente tem uma vida muito boa. Muito boa, Felizmente, a graças gente a teve Deus. muita Qualidade sorte. de vida, assim, não tem como comparar. Que a gente fez todo o processo de visto, tudo lá no Brasil. A gente já Sim. chegou aqui com tudo Com organizado. tudo certo, ele tudo recebeu o certo, contrato eu dele no recebi o Brasil. contrato, já cheguei aqui com trabalho, então É. não foi nada ilegal, não foi nada fora dos conformes da lei, foi Isso. tudo Então foi- organizado. Então, Então, depois a gente fala depois a mais gente fala também um pouco dessa parte E da nossa chegada. também, quando a gente fizer algumas viagens e tudo, a gente vai fazer alguns vídeos também e compartilhar com vocês do nosso dia a dia aqui. Então, Isso. espero que vocês tenham gostado. E Beijo, até a galera. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.